Bom dia, olha eu aqui. Demorei esse tempo todo para enviar novos áudios por situações de trabalho na obra de Deus, porque a obra de Deus ela não para. A obra de Deus é constante, é em todo lugar. É na rua, é no ônibus, é em todo lugar. E Deus conhece a obra dos seus verdadeiros fiéis, filhos dele. E hoje eu tive um grande tempo de reflexão, para levar o melhor, porque a gente não pode levar de qualquer jeito, né? Compartilhe, se inscreva no meu canal, ó, acione o sininho para receber notificações, é muito bom para todos, para aqueles que creem e acreditam na palavra de Deus, porque nada de mim sai, o que sai dentro de mim é o que Deus manda dizer. E hoje algo me incomodou, que inimigo, ele não pode prevalecer só pelejando contra os filhos de Deus, armando ciladas, mentira, calúnia, fofoca por causa de inveja. Porque no final, Jesus que vai justificar o justo. Porque eu sou, ele livra os filhos dele de todos os males do inimigo, de toda maldades alheias. E Deus dá dupla honra para o seu justo. E os inimigos, ele que passa sem envergonhado. Os filhos de Deus, ele nunca perde a esperança. E nunca vai perder de ser filho de Deus. Porque os verdadeiros filhos de Deus, eles têm caráter, eles são crentes, cristão verdadeiro de postura do Senhor. Jesus está voltando e as pessoas não se arrependem dos seus pecados. Deus não quer ninguém santo, porque santo só foi Ele. Deus quer o imitador correto, que se arrependa de tudo que não venha do agrado do Senhor. Mas mesmo assim o Evangelho de Deus está sendo difícil para aqueles que não crê. Porque aquele que crê acredita na mudança daqueles que andam trapaceando a obra, as coisas do Senhor Jesus. Jesus quer conserto, Jesus quer renovo, Jesus quer água viva. Essa semana foi lindo. O congresso de adoração de Deus. Deus fez um renovo para aqueles que desceu, porque a gente tem que ter uma grande intimidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre será verdadeiro na vida daquele que crê e acredita no poder dele. Porque Deus é bom. Deus não coloca diante dos seus filhos um coração de ilusão. Ele coloca um coração de propósito. É por isso que eu acredito. Quando teve a esposa de Pilatos, ela não era uma mulher de Deus, mas ela era temente no coração, porque ela conhecia a postura de Jesus. E ela disse a Pilatos que ele tinha se corrompido, ele não estava tendo discernimento nem sabedoria. Ele preferiu a opressão dos outros para cair no abismo. E ele impediu que aquele que era santo de ser salvo, ele preferiu abrir porta para Barrabás.
É isso que está acontecendo e muitas vezes, e muitos nós evangélicos, porque nós temos que vigiar, que até os escolhidos serão enganados. Tem muitas coisas que Deus diz aqui na palavra dele que eu vou dar agora para vocês e vocês vão entender. Está no Salmo 31, Salmo 31, versículo 16, que ele pede, como ele fez na adoração e louvor, ele quer que nós fazer resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por misericórdia. Não me deixei confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundido os ímpios e umedeça na sepultura. Umedeça os lábios mentirosos, que diz coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, grande é a tua bondade que guardaste para que os que te temem e que te mostrasse aquele que em ti confia na presença dos filhos do homem. Aleluia, glória a Deus, amém. Como é bom, Deus não é homem para que minta. Essa palavra está no Salmo 31, versículo 16 a 19. Que o nosso Deus, ele vai emudecer os lábios de muita gente mentirosa, que está vivendo de façanha diante dele. Jesus não é homem de engano. Jesus é homem de espírito e verdade. Ele não gosta de pessoas hipócritas, mentirosas. E ele está vendo que as pessoas não querem se consertar. As pessoas não querem aceitar ele como Salvador. Aquele que aceita realmente Jesus como Salvador, ele procura se purificar de tudo que está diante dele, para fazer o melhor do ID. Porque o ID de Deus não é de qualquer jeito. É o que está acontecendo. Muita gente buscando a Deus e o coração duro, não quer se arrepender, não quer perdoar, não quer viver a pureza do Senhor. E esse congresso que eu estava participando foi um congresso tão avivado no Espírito, que Deus está dizendo, ele resplandeceu. Aquele que tem sabedoria, aquele que tem visão espiritual, ele viu a presença do Espírito Santo ali. Muitos bodes e ovelhas e muito de engano. E Deus vendo tudo aquilo que estava ali acontecendo. As pessoas têm que viver o amor de Cristo, amar uns os outros, não fazer separação de filhos. Jesus não separou, não. Jesus aceitou os filhos dele de qualquer jeito. Deus colocou os doentes para ser sarados. Como é que você está doente, você pode sarar alguém? Ninguém pode sarar ninguém. Com ódio, com mágoa, com ira, com perseguição, com mentira, com calúnia, com fofoca. Jesus nunca andou em grupo. Grupo é aqueles grupos. O grupo de mentiroso anda com grupo de mentiroso. Grupo de mau caráter anda com grupo de mau caráter. E aqueles que Deus selecionou, separou, ele não pode andar no meio de escarnecedores, no meio de pessoas que não é verdadeira para ele. Para não se corromper. Porque está lá em Coríntios, fala sobre as pessoas que se corrompem. O que está saindo dos meus lábios não é de mim, é de Jesus. Jesus está dando oportunidade, pela misericórdia e compaixão, para essas pessoas se consertar. Coisa feia para Jesus. Jesus, ele chorou. Ele subiu um monte, porque ele sabia que estava sendo traído. Ele só tinha 2 amigos. A palavra amigo é uma palavra pesada. É uma palavra muito especial para dizer amigo. Jesus não andava com muita multidão. É por isso que ele tira muitos dos deles do meio da multidão, para poder ouvir ele falar. E eu creio, eu acredito nesse Deus poderoso. Ninguém é santo. Santo só ele.
A honra e a glória é dele, não é de ninguém. A exaltação do Espírito Santo é sobrenatural. Não é por força e nem por violência. É por isso que ele diz que o povo dele sofre por falta de conhecimento. E a palavra de Deus quer que todos aqueles que são avivados na palavra do Senhor, que acordem, tenham discernimento, tenham sabedoria. Porque Jesus viu muitas coisas, porque ele é olho de fogo. E ele não é de engano. Ele é sempre, será para sempre. Ele é onipotente, ele é onisciente. E ele vai permanecer sempre. E nós temos que procurar o melhor. O melhor da terra é você plantar coisas boas para semear coisas boas. Porque se você plantar milho, você não vai colher feijão. É isso. E nesse momento Jesus está dizendo que ele irá resplandecer na vida daquele que são fiel e verdadeiro de dentro para fora. Porque muitos têm ruguinhas que ainda precisa ser sarado, precisa ser quebrado. Porque não adianta eu ser uma pessoa prepotente, arrogante e dizer que eu sou Jesus, que eu conheço Jesus. O que é conhecer Jesus? É você ir para a casa do oleiro, descer para ser quebrado, ser moldado, para ser um vaso de ouro. E isso ninguém quer. Eu posso ir para o monte, eu posso ir para todo lugar. Será que se realmente eu estou preparada para oferecer àqueles que estão necessitados, àqueles que precisam beber da água da vida? Então Deus disse, se limpa, para poder você fazer o melhor de mim, que sou Cristo Redentor, que cura, que liberta. E nessa manhã de quinta-feira, eu estou levando essa palavra que Deus falou comigo. Eu acordei cedo, fui para o médico, voltei. E digo a Deus todos os dias, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor faz. Porque se não fosse o Senhor, não sei o que seria da minha vida. Porque Deus, Ele é bom o tempo todo para aquele que crê e acredita. Obrigada pela vida, obrigada por todos que semeiam a união diante do Evangelho de Deus. Obrigada, Jesus, por tudo, por amor, por todos que lutam em favor da paz. Obrigada, Jesus, todos os dias e sempre. Continue colocando em nossas mesas o pão de cada dia. E pelas crianças que nascem e são induzidas pelo Evangelho de Cristo e pela presença dele. Obrigada, meu Pai, pelos meus irmãos, que todos que levam a palavra com sinceridade e correta com Cristo, para que o mundo tenha conhecimento da tua vontade. Obrigada, Jesus, por essa manhã. E assim agradeço a todos. Leve esse áudio para todos que necessitam ouvir. Porque Jesus, Ele está voltando. E nós temos que estar puro e verdadeiro para Ele nos arrebatar. Porque nossa veste tem que ser limpa. Não veste suja. Porque lá ninguém vai entrar. Senhor, Senhor. Ele vai dizer, eu não te conheço. Aparta de mim. Então é melhor estar em tempo da gente procurar ser um verdadeiro filho, amigo de Jesus. Amigo de Jesus, ele tem tudo. Ele tem amor, ele tem paz, ele tem alegria, uma alegria natural que ninguém pode tirar. Então acredito nesse Jesus. Amém? Compartilhe, se inscreva no meu canal, que vocês vão ouvir todos os dias a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ele cresce, ele amadurece, ele nos ensina a ser guiado. Ser guiado pelo Espírito Santo é uma coisa maravilhosa. Mas não ser guiado pela nossa vontade, que a vontade é do Pai. Amém?